Fala pessoal do Conversas Sustentáveis, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um episódio do Conversas Sustentáveis. Vocês que sabem que esse ano a gente está dando um foco em parte de captação, funding e inovação, né? Quem tem acompanhado também dentro da plataforma, a gente tem falado bastante de inovabilidade, que é o conceito de inovação e sustentabilidade, e como as empresas têm se posicionado em relação a isso. E hoje eu vou receber a Fabiola. A Fabiola, ela é gerente de transformação digital América Latina da ArcelorMittal. E a gente vai conversar um pouco aqui de como esse segmento que vem a indústria, algo um pouco mais difícil, né? Como é que eles vêm inovando? O que está sendo feito? Como é que você tem olhado para a parte de inovação? E acho que ela vai nos contar uma visão um pouco diferente, acho que a maioria das pessoas tem sobre as indústrias pesadas. Então, Fabiola, seja muito bem-vinda ao Conversas Sustentáveis. Acho que vai dar um podcast em tanto. E antes de mais nada, se tu puder te apresentar para nossa galera, quem é a Fabiola, o que tá fazendo, como é que chegou onde chegou, quais são os valores, o que aconteceu, então o microfone é teu. Muito obrigada, Wagner, obrigada pelo convite de participar do seu podcast Conversas Sustentáveis. Eu sou Fabiola, eu sou mineira de uma cidadezinha pequena do sul de Minas, chamada Santa Rita do Sapucaí. Ao mesmo tempo que ela é pequena, ela é gigante no conceito de tecnologia, de inovação. Uma vez que, nos anos 1950, uma moça da cidade, chamada Sinhá Moreira, ela foi prometida a um primo para casamento e ela usou dessa oportunidade dele ser diplomata e rodou o mundo naquela época e percebeu que a eletrônica, a tecnologia era o assunto do momento, né? Que o futuro era esse. E quando ela voltou para o Brasil, muito preocupada com os jovens de Santa Rita mudando para Rio de Janeiro, para São Paulo, para os grandes centros, em busca de estudo, ela pediu ao pai dela que antecipasse a herança e ela, então, junto com os jesuítas, construiu e fundou a primeira escola técnica de eletrônica do Brasil. Então, assim, é um momento de muito orgulho. Eu fico até emocionada, né? É um assunto de muito orgulho, né? De estar em Santa Rita. E quando eu estava com 8 anos de idade, eu fiz um curso de computação pelo Instituto Nacional de Telecomunicações, uma grande universidade que tem lá. E desde então eu sabia que eu queria mexer com a tecnologia, com computação. E entrei na faculdade pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, formei em Ciência da Computação e, não encontrando trabalho em Belo Horizonte, eu busquei o Espírito Santo, onde eu já moro há 25 anos. Passei por uma empresa antes de entrar hoje na atual ArcelorMittal. E dentro dessa jornada de 21 anos de ArcelorMittal, eu tive a oportunidade de conhecer alguns processos como TI, como governança, riscos e compliance, monitoramento estratégico, gestão de crise. E hoje eu estou à frente da transformação digital do segmento de aços planos América Latina. Muito bom. Já nasceu com a inovação, né? Uma mulher supervisionária. Exatamente. Para quem não sabe, a gente está fazendo uma tour aqui, né? Conhecendo alguns hubs de inovação aqui em Porto Alegre. E tem conversado bastante já sobre a parte de inovação. Acho que é um tema que ainda é um certo tabu, porque quem olha inovação acha que é só tecnologia. Então, antes da gente começar o papo, o que é a tua visão sobre inovação? O que é inovar? Uhum. E é legal a gente colocar esse conceito, né? Porque eu acabei de falar que eu sou responsável pela transformação digital. E onde entra a inovação aí? Então, inovação e transformação digital são 2 assuntos muito próximos, mas cada um com sua característica. A inovação por si só, ela não precisa de uma tecnologia digital embutida para fazer a diferença. Por exemplo, uma indústria de embalagens, que vai usar um novo produto super sustentável, biodegradável para substituir o plástico tradicional. Ela usou uma inovação, mas sem a tecnologia, né? E já a transformação digital, os bancos que migraram todos os seus serviços para uma plataforma digital e hoje permitem que os seus clientes usem e acessem as suas contas remotamente, não precisando ir numa agência, por exemplo. Então, tem a diferença, né? Nem toda inovação precisa de uma transformação digital. E é bacana falar que a inovação é aquela que traz um produto novo, uma melhoria de processo, né? Eu tenho
uma cultura muito conhecida, que é a Kaizen, que é justamente de melhorar aos poucos, né? Não é simplesmente... Porque acho que às vezes a gente olha a inovação como algo muito disruptivo, né? Ah, não, a gente vai criar... Até dentro do empreendedorismo a gente traz isso, né? Tu não precisa ser o novo Steve Jobs ou Elon Musk para criar um processo. Tu pode melhorar algo que já funciona e tu pode fazer esse produto ser melhor, mais eficiente. E... como é que é inovar dentro da indústria pesada? Como é que é isso? E também tem a pauta, assim, é uma mulher gerindo isso aí. Como é que é a visão também por parte dos homens? Como é que vocês trabalham isso? É disruptivo, né? Então, assim, começando como a inovação está dentro de uma indústria, de uma siderúrgica, né? Que tem seus processos muito bem definidos. E a gente, lá dentro da ArcelorMittal, nós temos o programa Inove-se, que é o programa responsável pela transformação digital em todas as etapas de produção do aço. E o que é mais legal disso é que a gente traz o usuário, dono daquela dor, como protagonista dessa história. Então, a gente co-cria com eles. E a gente, o ano passado, carinhosamente batizou as pessoas da minha equipe como umbigo no balcão. Eles estão lá nas áreas para vivenciar a rotina dos usuários, para colocar a sementinha da inovação e da transformação digital e mostrar que aquele processo que é tão tradicional pode ser otimizado, trazendo produtividade, eficiência e ganhos para a empresa, né? Agora, a questão da mulher. A ArcelorMittal, ela tem uma cultura muito bacana de diversidade e inclusão. Ela tem um programa. Então, nós, mulheres, somos tratadas como qualquer pessoa. Não tem uma diferença, porque um homem engenheiro tem que ganhar mais ou tem que assumir um posto superior ao de uma mulher. Então, lá a gente não tem esse tipo de problema. Sim, justamente baseado no teu resultado. Você é uma pessoa que entrega, independente do que tu vai conseguir evoluir. Olhando para essa parte de inovação, né, muitas empresas, quando elas tendem a inovar, elas olham para fora. Vocês fomentam o intraempreendedorismo ou vocês buscam muito mais na linha de Open Innovation? Vamos trazer ideias para cá. Ou isso parte também, tem programas que de dentro saem soluções para a empresa? Bacana. O programa Inove-se, ele completou o ano passado 5 anos de história. Então, desde 2019, a gente vem com essa jornada da cultura da transformação digital dentro da empresa. Então, a gente olha os dois lados, o interno e o externo. Basta ver que ele é pautado em 4 pilares. 2 internos e 2 externos. Os 2 internos é acelerar o atingimento de resultados tangíveis, intangíveis e sustentáveis para a empresa, né? E o segundo é encorajar e desenvolver o mindset de transformação digital. Como é que a gente faz isso? A gente, como eu falei, tem os colaboradores, que são carinhosamente chamados de umbigo no balcão. Eles vivenciam toda a rotina das áreas e eles levantam essas dores, trazem para dentro da gerência e a gente faz uma troca em busca de startups para solucionar aquelas dores. E aí a gente tem também dentro do programa as pessoas responsáveis pelo relacionamento com o ecossistema. Então, os digital partners, eles entram em contato com o ecossistema para ver se tem alguma já solução pronta e disruptiva para atender aquela dor. Como é que a gente faz isso? A gente busca fazer workshops, a gente faz processo de ideação. Então, a gente promove o engajamento dessas pessoas por meio de workshops, hackathons, capacitação em tecnologias disruptivas, digitais, né? E para o lado de fora, a gente tem 2 outros pilares, que é levar a inovação à marca ArcelorMittal. Então, não à toa, o ano passado nós recebemos o reconhecimento de ser a empresa que mais investe em inovação aberta do Brasil. E o segundo é desenvolver e fortalecer o ecossistema local. Então, nós somos mantenedores e parceiros dos hubs de inovação dos estados em que a gente atua, que são Espírito Santo, Santa Catarina, Minas Gerais e Ceará. Além disso, a gente tem também um contato em São Paulo, onde a gente faz, em todos esses hubs, exercícios de huntings, speed dates com as áreas, onde trazemos startups com um escopo definido para aquela gerência geral que a gente está trabalhando e a gente faz uma rodada de negócio com essas pessoas e aí a gente faz um match e qual solução que vai ser implantada. E dentro desse pilar, uma das coisas que a gente defende no Conversas Sustentáveis é muito a pauta de educação, de treinamento, né?
Vai ter uma pergunta que vai acontecer no final, que é: o Brasil precisa mais de quê? E a grande maioria dos convidados, eles respondem educação. E a gente parte muito desse ponto. Surgimos como uma EdTech. Como vocês trabalham, fomentam para que os colaboradores tenham uma mentalidade de inovação? Seja do operador lá, que está vendo que o processo dele pode, de repente, melhorar. Como é que incentiva ele a trazer as ideias para vocês? Como é que é feito esse processo de sair de cima para baixo, assim? Sim. No começo do programa, a gente fez uma jornada de ciclos de transformação digital, onde a gente focava na capacitação do usuário. Então, duas ou três gerências gerais eram escolhidas, né? E os colaboradores dessas gerências gerais passavam por uma capacitação de transformação digital. Uhum. E, a partir daí, a gente trabalhava um desafio para eles colocarem em prática esse aprendizado. Não era um aprender só por aprender. Vamos ver se, de fato, houve uma absorção do conhecimento. E, com isso, a gente viu que a gente estava plantando sementinhas, porque aquele colaborador virava um multiplicador da área que ele trabalhava. E aí, ele via que um processo que antes, por exemplo, gastava 40 horas para ser feito, ele conseguia, através do conhecimento que ele adquiriu, ajudar o colega a diminuir ou automatizar aquele processo usando uma transformação digital e diminuía para 8 horas, 12 horas de atividade. Mas ao mesmo tempo, a inovação, ela causa uma pauta conflitante, né? Vamos dizer assim, né? A gente viveu isso desde sempre, né? Para que criar o carro? Daí vai acabar com o emprego das pessoas que trabalham com carroça. Isso existe dentro da área de inovação, porque às vezes tu vai criar um processo que quando vê, eu não preciso de 10 pessoas mais trabalhando nessa mesma função. Como é que também incentivar alguém que vai dizer, isso pode acabar com o meu cargo? Perfeito. Como é que trabalha isso? A gente, dentro do programa Inove-se, a gente trabalha 6 alavancas estratégicas, e uma delas é a produtividade. E a produtividade pode ser de máquina, de processo, até mesmo de FTE, né, da pessoa. E o que a gente percebeu é que no começo, quando não tinha essa cultura da transformação digital, as pessoas eram reativas exatamente com esse pensamento. Para que eu vou aplicar uma transformação digital aqui no meu processo para a máquina fazer o meu papel, meu trabalho, e eu me tornar obsoleto, claro, né? E o que a gente fez? A gente empoderou esse usuário. Ele vai deixar de fazer um trabalho manual, onde a máquina vai fazer, ou o sistema automatizado vai fazer, e ele vai ser aproveitado para atividades mais nobres, para uma análise preditiva, para identificar e trabalhar a causa porque o equipamento parou, deu algum problema não planejado, né? Desculpa, isso acaba incentivando eles a estudarem sobre novas áreas? Perfeito. Então, assim, a gente viu que no começo a gente trabalhou esse empoderamento e hoje a gente não tem mais essa reatividade. Às vezes é geracional também. A gente percebe um pouco mais de reatividade nas pessoas de mais tempo de casa, que eu brinco que é o complexo de Gabriela. Eu fui admitido assim, eu quero me aposentar assim, né? Uhum. Mas a gente tem trabalhado essa cultura de forma que ele veja que o trabalho dele pode ser mais nobre, pode se tornar mais nobre com o uso da tecnologia. E é um ponto que, para quem está acompanhando aqui, a gente está falando de inovação e a gente não está falando de tecnologia, a gente está falando de pessoas. Sim. Né? De como, claro que é tecnologia, mas como também as pessoas vão se encaixar, porque a própria inteligência artificial é um medo das pessoas, né? Beleza, com a inteligência artificial, esses tempos eu mandei para um amigo meu, né? Que o Bill Gates falou que em menos de 10 anos a inteligência artificial vai fazer serviços melhores que médicos e professores. E aí eu mandei para um amigo meu que é médico, e aí ele falou assim, e eu que sou médico e professor, né? Vou me dar mal, mas de zoeira. Então, acaba que tem esse ponto. Só que também tem o lado que as pessoas vão descobrir novas profissões. Elas se reinventam. É isso aí. E é uma cultura que a gente trabalha também. Então, além desses workshops, a gente faz hackathons dentro da empresa. Uma vez por ano, a gente reúne 25 colaboradores e pega 5 desafios de áreas diferentes que eles não trabalharam. A gente forma, então, 5 grupos diversos e eles vão aplicar o conhecimento que vai ser dado uma capacitação. Aí é uma tecnologia específica da Microsoft Power Platform, que a gente usou como base, e eles conseguem perceber
como eles podem ser maiores do que aquela atividade manual. Perfeito. Então, a gente traz também qualidade de vida. Às vezes, uma atividade que estava fazendo hora extra. Claro. E aí, o que a gente faz? O FTE, ele não vai ser dispensado. A hora extra vai ser reduzida e vai ser diminuída ou zerada. Agora, trazendo um pouco para o meu mundo aqui da sustentabilidade também, né? Como é que a inovação ajuda a ArcelorMittal nos objetivos sustentáveis, né? Que nem vocês falaram lá de programas de descarbonização que vocês têm. Como vocês olham isso atendendo às demandas que a empresa tem? Como é que é feito esse processo? Quando a gente pensa em sustentabilidade, eu gosto de desvencilhar um pouquinho só nas questões de meio ambiente. Perfeito. Né? Então, assim, quando a gente casa, igual você falou, a inovabilidade, né? Que é a inovação com a sustentabilidade, a gente pensa em eficiência. E a eficiência do quê? Da máquina, da produtividade, da operação e do próprio ser humano. Então, como eu falei, a gente tem 6 alavancas estratégicas. Todas as ideias que chegam para o Programa Inove-se, elas são avaliadas no sentido de estou atendendo pelo menos a uma alavanca estratégica, então nós vamos trabalhar. Não significa que aquela que não está associada não vai ser feita. A gente vai transferir para as áreas de sistema, de automação, alguma outra tecnologia vai ser feita. Tá? E a questão da sustentabilidade é um dos pilares, né? Que eu estou falando de saúde e segurança, eu estou falando de meio ambiente, de produtividade, de foco no cliente, redução de custo e fluxo de caixa. Então, a gente procura, em todas as iniciativas que a gente atua enquanto transformação digital, trazer a eficiência, seja na máquina, seja no ser humano, seja no processo. Muito bom. Até não falei no início, pessoal, lá na nossa plataforma, na comunidade, a gente está desenvolvendo um conteúdo que a gente está largando ele em pílulas sobre a conexão da AI e a sustentabilidade. A gente vai criar diversos conteúdos sobre inovabilidade, então totalmente grátis, vocês podem acessar lá, comunidadecs.club, não tem desculpas, não tem nada, não tem nenhum custo, nenhuma pegadinha, é só chegar lá e poder acessar esses conteúdos. Eu costumo dizer que, e não à toa a gente tem olhado muito para isso, né? A sustentabilidade, ela é uma pauta transversal e ela vai entrar em tudo. E a inovação é algo normal das empresas que querem se perpetuar, né, no médio e longo prazo. E tudo isso a gente precisa, por exemplo, a própria cultura de inovação, cultura com sustentabilidade, elas vão ter que coexistir, porque quando eu falo de sustentabilidade, eu estou mostrando justamente isso, eu preciso ser mais eficiente. Né? Eu preciso também dar atenção para os colaboradores, porque a forma de gestão hoje é muito diferente da gestão dos anos 70. Sim. Eu costumo falar que na época de 50, 70, qual era a premissa do negócio? Eu preciso produzir. Esse era o único foco. Depois de 70, 90, a gente tem eu preciso produzir, mas tenho que entregar qualidade. Uhum. Então, produzir e qualidade também. Depois de 90, os anos 2000, 2010 ali, o cliente no centro. Então, eu preciso produzir com qualidade, pensando no meu cliente. E agora tem essa premissa de clima, tem uma série de outras coisas. Porque essa geração que vem, eu costumo dizer que eles vêm com um chip instalado já. Eles já começam a se perguntar qual é a empresa que eu vou trabalhar, por que... Vocês percebem isso dentro do time de vocês, dessa nova geração, com perguntas diferentes, com valores diferentes, com forma de gerir? Eu digo que agora a gente está vivendo... Como a gente tem vivido mais, as pessoas trabalhando... A gente vai pegar lá o C-Level com 60, 70, 80 anos e entrando ali o pessoal de... 20, 21 anos. Como é que é isso? A ArcelorMittal tem uma cultura muito bacana. Primeiro que a gente tem uma jornada cultural lá dentro da empresa que trabalha muito os comportamentos de transparência, de tempestividade e pensamento no futuro. Então, a gente consegue, com esses 3 comportamentos, alinhar essas gerações. É claro que são modelos de trabalho diferentes. A gente percebe que os jovens que estão entrando, eles são muito imediatistas. Tudo tem que ser para ontem e, às vezes... Muito rápido, né? Muito rápido. E, às vezes... querem pular alguns processos que eles não enxergam valor.
Né? Então, assim, uma documentação. Para que documentação? E lá na ArcelorMittal, a gente é tudo padronizado. E a gente é sempre auditado, Claro. né? Então, assim, a gente traz para essa geração os valores de uma geração que já está se aposentando. E a geração nova traz para os que estão aposentando um pouco desse imediatismo do dinamismo, saudável. Né? Exatamente, sabe? De fazer acontecer. Vamos pegar 3 ou 4 proponentes para ver qual é a solução que vai ser melhor adaptada para a gente, para nossa dor. Então, a gente consegue, nessa cultura diversa, trabalhar esses pontos de Aquela cada história geração. de nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Exato. Né? Eu costumo... Esses tempos eu fui convidado para falar lá com o pessoal de startup e eu disse, né, que nem tudo que é novo é inovador, nem tudo que é antigo é ultrapassado, Exato. Né? E tava conversando com um rapaz que estuda sobre futurismo. E aí ele tava falando lá de tendências e a questão dos jovens pela essa visão imediatista e a questão de trabalhar e ficarem muito pouco tempo num trabalho e já quererem ser promovidos, já quererem uma série de coisas. E assim, entender que tem uma questão que até pra gente crescer como qualquer coisa na vida leva tempo, qualquer coisa, né? Acho que pra gente ficar bom em alguma coisa demanda um pouco de tempo. Mas ao mesmo tempo eu vejo essa nova geração... trazendo valores importantes que nem essas premissas de se perguntar por que eu tô trabalhando em tal companhia? Por qual motivo? Eu tenho um amigo meu que ele passou por uma situação, tem uma empresa de tech, e aí ele foi admitir um rapaz que ia ser o tech leader dele lá, e ele gostava muito do cara, gostaram, assim, deu um fit bom. E aí o cara perguntou, qual vai ser a minha função dele? Ele falou, cara, a gente tá desenvolvendo um produto aqui pro agro e tal, que tu vai ter que cuidar disso. E o cara falou, eu prefiro não aceitar o emprego. E daí ele, não, porque dele, cara, eu sou vegano e pra mim isso aí não compactua com os meus valores. Se eu falasse isso pro meu pai, eu acho que ia tomar um tapa Hoje já é muito mais comum as pessoas botarem os seus princípios na frente. E isso obriga também as empresas a olhar para essa questão de sustentabilidade, para olhar, porque... eu preciso crescer. Só que como é que eu cresço mais eficiente? E aí entra os processos de inovação. Porque se a gente não tivesse, de repente, a gente sentaria na mesma cadeira e falar, tô crescendo, como é que tu é isso? E assim, de novo geracional, né? A equipe mais velha, elas são muito do ter. Então, querendo ou não, vivemos no mundo capitalista e no final do mês é o nosso salário que vai pagar os boletos, Perfeito. Né? Mas a gente percebe que essa nova geração tá mais no ser. Então, ela não está muito ligada no ter um carro de marca, Ferrari, né? Que é um patinete, ele já tá feliz. Então, são esses valores misturados que trazem para a empresa essa diversidade. E a empresa também é muito bacana porque ela tem valores. Para começar do propósito, aços sustentáveis para as pessoas e o planeta. Então, assim, a gente tem dentro do nosso departamento o propósito ligado à tecnologia, sistemas, tecnologias sustentáveis, inteligentes para as pessoas e o planeta, né? Então, a gente traz nesse mix de geração essa sinergia dos valores também. É claro que eu quero ter um bom salário, mas será que o que é feito dentro da empresa compactua com os meus valores? A gente não tem tanto esse problema de impacto, porque a gente vê que os valores de qualidade, de liderança, de segurança e de resultado é padrão para essas pessoas, tanto mais velhas quanto mais novas. Sim, então, a gente consegue aplicar e a gente consegue ter uma aderência e uma permanência da força de trabalho muito grande. A gente não tem um turnover alto. E como é que é essa parte da transformação digital de vocês, tendo em vista com áreas que são mais tradicionais? Vocês, quando trazem alguma operação nova, vocês conversam e depois é de cima a baixo, a gente vai mudar? Ou tem uma conversa, um período de adaptação?
Na verdade, a gente não coloca, assim, a ferro e fogo a transformação digital, né? Nós somos responsáveis por POCs e pilotos. Então, a gente sugere, e sempre a área usuária junto com a gente, né? O que é uma POC, para quem não conhece? É uma prova de conceito, né? Então, a gente tem um conceito diferente daquele tradicional que está sendo trabalhado. A gente traz o usuário conosco. Você acha que isso é aderente ao processo siderúrgico, ao processo que você é responsável? Acho que sim. Então, nós vamos fazer essa POC. A POC geralmente dura de 3 a 6 meses. E uma vez o conceito validado, toda a estrutura é comunicada. Então, ao longo dessa experiência, os gerentes, a alta direção, ela está envolvida sabendo os resultados. A POC sendo validada, a gente vai para a parte da industrialização. Aí sim vai ter todo um processo de gestão de mudança, que isso é muito importante para sair do tradicional e entrar no disruptivo, de todas as pessoas envolvidas naquele processo. Então, assim, não é goela abaixo que o processo acontece, tem uma jornada. E para o startupeiro que está ouvindo aqui a gente, como é que, primeiro, vocês filtram quais são os desafios de vocês? E como é que esse pessoal de startup ele pode conversar, tipo, ele tá ouvindo aqui e fala, pô, eu tenho uma solução para a indústria. E como é que é saber se isso é uma dor de vocês? Onde é que eles encontram informações sobre isso também? Tá. Na verdade, a gente tem uma base onde a gente tem mais de 400 iniciativas já cadastradas ou dores cadastradas, né? De vocês, que vocês têm hoje dentro da planta. Tá. Dessas 400... Planta entende essas unidades que tu comentou. A unidade produtiva, isso. Dentro da planta produtiva, né? Tá. Dentro dessas 400, mais de 100 já foram implantadas. Ou seja, a POC foi feita, o piloto foi feito, testado, conceito validado, vamos industrializar. Tá? Então, isso já traz para a gente uma taxa de conversão muito maior do que o mercado. Hoje, o mercado está na casa dos 13%, 15%, a gente já está ultrapassando os 30%. O que é muito bom, que mostra que a gente está no caminho correto, bacana. E como isso é feito? A gente, então, como a gente já tem um número muito grande de dores cadastradas, a gente vai priorizando de acordo com as alavancas estratégicas. E quem prioriza? O gerente da área. Porque é uma dor que vai ser curada ali para ele, né? E como a gente procura as startups? A gente também tem uma base já de startups cadastradas e a gente costuma fazer missões, né? Hoje eu estou aqui no Rio Grande do Sul fazendo missão do ecossistema de Porto Alegre, onde ontem eu tive a oportunidade de conhecer umas 6 startups que fizeram um pitch para a gente, e quando a gente vê que já tem uma dor cadastrada, a gente falou assim, vou entrar em contato com você. Né? Fora isso, a gente participa de eventos, a gente participa de seminários, de feiras, de summits, onde a gente também faz a conexão. Então, sempre tem pelo menos um responsável pela relação com o ecossistema e alguns digital partners para fazer essa conexão. Então, vai no stand da startup, vê a solução, se já tem uma dor associada, cara, vamos fazer uma conexão. Se não tem, a gente fica ali na base, a gente costuma cadastrar em todos os eventos, a gente leva nosso app e vai cadastrando as startups, porque um dia essa dor vai aparecer. Perfeito. E antes de eu ir para a próxima pergunta, tem algum tamanho de startup? A startup tem que ter já um perfil, ou ela pode estar em ideação, pode ser um MVP, ou assim, não, tem que já ter um conceito validado? Como é que... Não, a gente trabalha a partir da solução pronta para startup, né? Então, assim, a gente não tem essa questão de ser pequena, grande ou maior. A gente tem dores menos complexas e dores mais complexas, né? E então, aí depende. Às vezes, a gente não consegue trabalhar como startup porque... Para entrar na ArcelorMittal, a gente tem que fazer um NDA, um Non-Disclosure Agreement, né? E dentro desse documento, tem algumas premissas que a startup fala assim, cara... não tenho condições de honrar com isso aqui. Então, às vezes, a gente nem está no momento de trabalhar com essa startup, né? E como a gente classifica? Aí fica o pessoal do ecossistema ajuda a medir essa complexidade. Então, para dores mais complexas, o pessoal do ecossistema geralmente lança desafios aos hubs de inovação que vão nos ajudar na busca por startups mais complexas, para poder a gente ter sucesso na POC. E... case de... Por que vocês seguem investindo nisso? Quais são os resultados que vocês trouxeram, seja financeiro, seja na... Pô, Wagner, isso aqui melhorou muito nossa gestão energética, nossa... tem alguns dados que vocês comprovem por que vocês seguem crescendo dentro dessa área de inovação, olhando bastante para isso?
O que eu posso compartilhar? A gente desenvolveu um trabalho em 2022 na otimização de alimentação para o alto forno, né? Então, o alto forno é aquele equipamento que vai transformar o aço, né? Vai produzir o aço. E a gente percebeu que a gente podia, através de um algoritmo, otimizar essa carga que vai para o alto forno. Então, a gente vai com a carga ideal, com menor custo e maior produtividade alimentar aquele alto forno. Qual foi o ganho que a gente teve? De 7 milhões de dólares por ano. E isso são ganhos recorrentes, porque uma vez essa tecnologia embarcada, implantada, o ganho é recorrente, claro, né? Um outro que a gente teve de sustentabilidade também. E todos assim, trazendo a sustentabilidade no jargão eficiência. Exato, tá? Perfeito. Um outro que a gente teve dentro da máquina de sinter. Sinter é um aglomerado de minério de ferro que alimenta o alto forno. A gente pode alimentar o alto forno ou com sinter ou com a pelota. A pelota é mais cara que o sinter. Então, na nossa produção de sinter, a gente identificou que, dada a alta produção do material, porque a nossa empresa opera 24/7, começaram a aparecer uns furos no equipamento e dava entrada de ar falso, o que diminui a produtividade. Então, o que a gente fez? Nós instalamos sensores. E tudo com startups. Nós instalamos sensores e, de uma forma antecipada, as pessoas responsáveis por aquele equipamento conseguem identificar a entrada de ar falso, corrigem o buraco, né? O rombo que teve ali no equipamento. E, com isso, a gente conseguiu um aumento de produtividade de 0,5% por dia. O resultado disso, 5 milhões de dólares por ano. Caramba. Sabe? Então, assim, às vezes são coisas pequenas que geram um resultado bacana. Agora, resultados intangíveis. A gente é uma empresa de periculosidade máxima, né? Grau de risco 4. Então, para operar as carretas, as empilhadeiras, né, os guindastes, as pessoas para trabalhar na ArcelorMittal, eles precisam passar por treinamento. E o treinamento eram feitos nas máquinas reais. Então, uma pessoa que não tem uma vivência tinha um risco de saúde e segurança. O que a transformação digital fez? Ela simulou um ambiente totalmente seguro, usando realidade virtual, onde a pessoa senta naquele banco como se fosse um gamer, mas ele está simulando a vida real daquela máquina. Então, assim, a proteção ao ser humano, que é o nosso valor maior, que é a pessoa, no sentido de treinamento, foi super produtivo, né? E, por fim, uma POC que a gente está fazendo lá em Vega, na nossa unidade de Santa Catarina, a gente percebeu que as pessoas que ficavam nas cabines para pegar as bobinas, o turno delas tinha que ficar pelo menos 2 horas sentado naquela cabine. E a gente, então, pensou numa solução tecnológica de desembarcar essa pessoa. Então, assim, essas 2 horas, ele tinha um problema ergonômico, né? Ele podia ter uma necessidade básica, né? E, então, o que a gente está fazendo? Agora, em abril, a gente vai desembarcar esse colaborador desse equipamento, onde ele vai, de forma remota, operar essa máquina como se fosse um gamer e tendo uma maior visibilidade. Lá no sul a gente tem muito problema de neblina também e com possibilidade... Aqui no sul. Hã? Aqui no sul. Aqui no sul, desculpa. Aqui no sul. Com problema de visibilidade, neblina. Então, através dessa sala de controle, a visibilidade é muito mais efetiva por conta das câmeras potentes que a gente tem, né? E tem um também que é sucesso global da companhia, que sensores que foram colocados em todas as suas máquinas móveis, onde, a partir de uma determinada distância, se um colaborador passa, aquela máquina para.
Então, a saúde e segurança nesses lugares de alta periculosidade, de movimentação, né? Sim, E fora também um ônibus autônomo que a gente fez, uma POC, que agora a gente vai fazer um caminhão autônomo que vai carregar bobina entre 2 pátios. Então, assim, são POCs que a gente está fazendo e são diversas. Hoje a gente está com mais de 50 POCs em andamento nas 4 plantas e a gente está vendo que essa é a tendência. Que Isso bacana. não tem volta. E a gente está indo quase para o nosso bate-bola. Então, tem uma última pergunta antes desse bate-bola. Que é, o que tu aposta para a inovação na indústria, ou as tendências, o que vocês têm olhado assim como, pô, isso aqui vai ser algo que vai acontecer e não tem muito o que fazer dentro do mercado de vocês? Olha, pelas andanças falando que tem tendo. Hoje, eu tô vendo que é o dado. A gente precisa focar na governança do dado, porque nós somos uma empresa data-driven, e que se a gente garantir um data lake, um repositório robusto de dado e com o uso da ciência de dados e a inteligência artificial, a gente vai ter ganhos significativos. É o novo ouro, né? É o novo então, ouro. assim, a gente já está na empresa com equipes de ciência de dados, com equipe de inteligência artificial. Eu acho que a gente está no caminho garantir uma infraestrutura. Tu acha que isso vai ser uma coisa normal? Que as empresas que tiverem isso aqui vão estar... Tem um diferencial. Não tenho dúvida. A gente vai conseguir ser mais rápido na tomada de decisão. Os dados corretos e claros e tempestivos vão ajudar a alta direção na tomada de decisão, não só mais rápida, mas com mais certeza, com mais assertividade. A gente tem essa mesma visão, né? Uma das pautas que a gente tem é justamente isso, que quanto mais dados a gente tiver, mais a gente cruzar, mais efetivo a gente mais a gente resolve as dores dos parceiros que estão conosco, porque quando tu consegue isso e otimizar justamente com AI, que já vai te dar uns processos, tudo, para a empresa isso aí acho que é um ganho, acho que ainda é intangível, mas é certo que vai ser um ganho. Sim, ainda não se sabe, acho que de repente Tem que mensurar isso e contabilizar isso. Perfeito. Vamos para o nosso bate-bola. Ai, meu Deus. Vamos lá. Vou para começar a primeira e mais simples. O Brasil precisa mais de... Eu vou repetir o que a maioria dos seus convidados já falaram, educação. Eu acho que a educação é o foundation, é a fundação para qualquer coisa dar certo aqui. Sem dúvida. E assim, educação é para todos, né? Sem ser um jargão aí, mas é que todas as pessoas podem ter a oportunidade da educação e deles conseguirem avançar em cursos e se tornarem engenheiros, professores, as novas funções que vão aparecer que a gente nem sabe que ainda está para existir. Então, sem educação a gente não consegue ser nada. E a gente vive numa era que tem informação abundante, né? Sim. Acho que... Tem até que tomar cuidado. Às vezes eu falo que você tem que tomar cuidado com a infoxicação. Porque é tanta informação que se você não trabalhar e processar e absorver aquilo que de fato é pertinente, você acaba infoxicado. Exato. Eu falo isso até em relação, por exemplo, às pessoas... eu li X mil livros e tal. Eu falei, tá, mas tu usa as informações? Às vezes vale mais tu ler um que tu vai usar na prática do que tu... Nossa, eu li 50 livros. Eu falo, meu Deus... E o que você extraiu, né? Apertando desses livros. O que virou retorno, exatamente. Né? Exatamente. Um outro também bem simples. Sobre esse papo que a gente teve, tem alguma indicação de algum livro, algum conteúdo que tu acha assim, pô, acho que o pessoal deveria ver isso, entender um pouco mais? Tem algum lugar que tu pode dar um norte para pessoas aprenderem mais sobre esse tema? Eu sou muito eclética em relação a isso. Eu, independente da transformação digital, eu leio alguns livros, mas eu foco nas pessoas. Eu costumo falar que eu faço gestão de pessoas, eu não faço gestão de recursos. Então, quando você trabalha o indivíduo, e somos todos diferentes, com valores, com maturidades, né, e com jeito de trabalhar diferente, mas se você desenvolve uma equipe para que ela seja fluida, o resultado vai ser uma consequência muito positiva. Então, livros que eu gosto de ler são esses livros, não vou ter um nome aqui, mas são livros de como liderar, né, a questão de ser vulnerável,
Tem uma moça muito bacana, eu esqueci o nome dela, que fez um TED, assim, falando sobre a vulnerabilidade, né? Não sei o que, Brown? Essa aí mesmo, Brené Brown. Brené Isso aí. Brown. Então, assim, ela tem livros maravilhosos que Tem até um doc dela na Netflix, que fala sobre... Que é do livro, que é... Não sei o que, coragem, alguma coisa assim, pra ter... Que é justamente a coragem de ser vulnerável, uma coisa nessa linha. E tem também um livro que é sobre as soft skills de uma moça que já trabalhou na Nike. Ela é brasileira, de uma moça que trabalhou na Nike. Depois eu posso mandar o link para você e você coloca na sua... Sim. Na sua plataforma para todos lerem. É um livro, assim, sensacional. Esse da Brené Brown é A Coragem para Ser Imperfeito. Esse tema, assim, de vulnerabilidade, eu costumo dizer que é super importante, né? Quem me acompanha aqui já sabe, né? E a gente já conversou. Eu pratico meditação há um bom tempo e eu sempre gostei de refletir sobre a vida. Eu faço terapia, eu gosto muito de olhar para dentro sobre a vida. Acho que isso me agrega muito na minha vida pessoal, profissional. E quando tu aceita as tuas vulnerabilidades, tu entende que... Beleza, é do jogo, e tu tá em paz com isso. Eu costumo dizer que a tua vida vai num flow muito melhor. Porque, principalmente no homem, o homem, assim, a gente tem dificuldade de dizer, né? Que tu tem fragilidades, que isso te afeta. Mas que quando tu aceita que, beleza, isso aqui me afeta e que tu pode trabalhar, e ao invés de lutar e gastar energia com uma coisa que é difícil... a tua vida, ela, na minha concepção mais holística, ela não vai entrar num flow, né? E é muito interessante. Esse documentário, quem não quiser ler, da Brené Brown na Netflix, é bem bacana também. É sobre isso. Eu vejo que as pessoas, algumas são muito reativas em relação, eu nasci assim e eu não vou mudar. Então, hoje a gente tem que mudar um pouco da nossa... A essência vai ser a mesma, mas um pouco o nosso olhar de enxergar o mundo, enxergar a vida e trabalhar em colaboração e não em competição. E entender que tu está, né? Justamente isso. Eu estou nessa posição. Eu estou assim, que nem a pessoa, porque eu sou... Eu falei, não, tu está, porque tu foi assim a tua vida inteira, certo? Não é. E eu sou um que eu digo assim, eu adoro mudar de opinião, eu adoro... eu não sou isso aqui, eu era... Graças a Deus eu já não sou mais como eu era. Eu tava conversando com uma amiga minha que trabalha com fundo, e aí a gente tava falando assim... Que é tão legal quando tu encontra uma pessoa, sei lá, depois de um ano, e tu vê que aquela pessoa se reinventou, que ela é outra pessoa... E eu acho que isso é parte de tu olhar pra dentro, e isso eu acho que na tua vida... transforma melhor, e quem tá perto de ti percebe isso, e a tua vida profissional, acho que ela alavanca também, né? Acho que a gente vive nessa função, nesse mundo hoje mais dinâmico também, que é o que eu digo, também não adianta a gente tentar as pessoas, mas a gente tem que travar o crescimento. Eu falo, não tem como, a gente tem que saber que o mundo vai se adaptando e vai mudando. É isso aí. E é o que a gente vai vivendo. Mas agora é mais pessoal aqui também. Um aprendizado do teu passado que tu carrega até hoje, seja positivo ou negativo, o que assim, tu carrega na tua vida hoje que tu traz? Ser independente. Aos 10 anos de idade, meu pai separou da minha mãe. Eu tinha uma vida muito, muito fácil, muito farta. E de uma hora para outra... Eu tinha tudo, no outro dia não tinha nada. Então, assim, naquele momento eu falei assim, eu vou ser dona do meu nariz para realizar todos os meus sonhos. Então, a partir daí, eu segui meu caminho de ser independente. É claro que eu não fico no pedestal falando assim, eu não preciso de você. Claro. A gente precisa das pessoas. Ninguém tá aqui para... viver sozinho, né? E é uma preocupação que eu vejo dessa geração nova, é de ficar enfurnado dentro de casa, da geração nova não querer fazer o trabalho presencial, prefere ficar remoto. Eu gosto de ver gente, eu gosto de conversar com gente, sabe? Mas essa questão de realizar meus sonhos, eu não delego para ninguém. Eu compartilho a realização dos meus sonhos. Então, assim, esse ano mesmo, eu vou realizar um sonho de fazer o caminho de Santiago de Compostela. E tô indo com algumas amigas. Então, não vou só, né? Mas toda essa busca é pautada nesse aprendizado que eu tive de não depender das pessoas. Presente, o que te inspira?
que tá te inspirando? Minha filha me inspira. Eu vi o orgulho falando. Minha filha me inspira. Liz nasceu há 13 anos atrás e um mês depois o meu marido foi diagnosticado com câncer na cabeça. Então, assim, ela é órfã de pai desde os 5 anos de idade, né? E ela tem uma educação, ela tem uma vivência que me dá o brilho nos olhos para poder continuar. Que legal. E futuro? O que tu vê do futuro? Eu sou uma boa aquariana, sabe, Wagner? Então, assim, eu sou aquela pessoa aberta. Eu sou daquelas que eu vou para onde o vento me levar. Então, hoje eu estou, como eu me apresentei, eu estou gerente transformação digital. Não significa que amanhã eu vou debandar, né? Mas, futuro, eu gostaria de participar de uma experiência internacional, considerando que a ArcelorMittal está presente em mais de 60 países. Eu gostaria de ter essa vivência em outro país pela ArcelorMittal. Sabendo que tem essa possibilidade, né? A gente lá marca, tem mobilidade? Sim, eu tenho. Então, eu gostaria de poder viver isso, né? Levar um pouco de mim para uma cultura completamente diferente. Aprender um pouco. E é engraçado que teve um ano que um gerente meu no feedback falou assim, Fabíola, você precisa ser mais flexível e tolerante. Beleza? Eu adoro feedback. Então, assim, a percepção que eu estou passando é que eu sou uma pessoa inflexível e intolerante, né? E eu faço terapia também. Aí, a minha terapeuta me aplicou um teste da Universidade Federal de Minas Gerais e deu que eu tenho um perfil europeu. E aí, a gente foi desbravar esse perfil europeu, aquele perfil binário. Ou é certo ou é errado. Ou é sim ou é não. E eu sou muito isso. Eu acho que corre compliance na minha veia, sabe? Eu sou uma pessoa muito justa. Então, assim, eu não consigo ver uma coisa errada e não abrir a boca e não lutar pela justiça. Então, assim, talvez indo para a Europa, eu vou estar adaptada. Não que eu esteja infeliz aqui de forma alguma. Perfeito. Mas, assim, a partir deste feedback, eu fui trabalhar, né? Porque eu fui educada dessa forma. Os meus valores eram esse, ou é certo ou errado. Não que eu faça a coisa errada, mas a minha flexibilidade de aceitar um ponto fora da curva, até onde não vai ferir os meus valores, tá ok, né? Então, assim, eu queria ter uma experiência internacional e permitir também essa experiência para minha filha. Muito bacana. Agora chegou o momento da pergunta, né? Tem um momento que eu pergunto para os convidados para ele deixar uma pergunta pro próximo e responder. Ai, meu Deus. Tu quer primeiro fazer a tua pergunta ou primeiro responder? Não, posso responder. Quer responder? A pergunta foi deixada pelo Vinícius Point, que é CEO do fundo da Estímulo, né? Que é um fundo parceiro do Conversas Sustentáveis, que fomenta créditos para PMS, né, com uma condição muito interessante, principalmente aqui para o Rio Grande do Sul, que foi afetado, então eles conseguiram uma taxa incrível, muito legal. E o Vinícius é um cara com muito propósito, assim, é um cara que, muito legal, as falas dele, ele foi deputado federal em São Paulo, concorreu à prefeitura de São Paulo também, e que ele perguntou assim, pelo que você quer ser lembrada? Eu assisti um dia um filme da Cinderela, onde, não o desenho animado, mas o filme com personagem real, onde a mãe da Cinderela fala para ela assim, minha filha, lembre sempre de ser gentil e ter coragem. E é o que eu hoje trabalho em mim, de sempre ser gentil, de sempre ter coragem, de ser vulnerável, de ser imperfeita, né? De liderar uma equipe diversa, além da gentileza. Então, assim, eu gostaria de ser lembrada por isso, por aquela pessoa que cuida da pessoa. Com a sua gentileza, com a sua coragem de enfrentar alguns leões, né? Para defender a minha equipe no trabalho, de defender a minha filha em casa, ou a minha família. Muito bom. E qual é a pergunta que tu vai deixar para tu não sabe próximo. Quem, nem sabe não quem sei. Nem quem é tu, nem quem é a pessoa. Já sei, mas você não. Nesse mundo onde a tecnologia está mudando a cada dia, né? Então, para o próximo convidado que virá aqui falar no podcast Conversas Sustentáveis, imagine que você tem uma cápsula do tempo. Qual a mensagem que você deixaria para uma geração daqui 30 anos?
pessoal é bem filosófico que vem aqui. A gente é de tecnologia, mas a gente é humano também, né? Exatamente, porque... Não pensa só na tecnologia, né? Sim. Eu acho que tem coisa além disso, né? A tecnologia, ela tem que ser usada como meio e não como fim, em tudo que... 100%, é uma ferramenta. Né? Uma ferramenta pra gente melhorar a nossa qualidade de vida, pra tudo. Ter mais tempo com nossa família. Mas estamos indo para o final. Pessoal, primeiro eu tenho que falar da Organic, né? Que estão sempre conosco. Pra mim é o melhor chá e energético orgânico que eu já tomei. Vale muito vocês conhecerem. Estão no Brasil inteiro. Na verdade, eles são mais conhecidos fora do que aqui. Agora que eles estão entrando de volta para o Brasil. Recomendo muito. Obrigado, Jota, por confiar na gente também. O pessoal da Papyrus, que é uma indústria de papel cartão. E também o pessoal da Vida Veg. E... quem quiser falar mais conosco, as nossas redes sociais é Conversas Sustentáveis em tudo. No Insta, no LinkedIn, no YouTube, no Spotify. E quem quiser me achar é @WSLopes. E, Fabíola, quais são as suas mensagens finais e também onde é que o pessoal te encontra, quer conversar mais? Quem quer entender mais também sobre a Invest, tem um momento. A Invest? ArcelorMittal. Não é o programa ali. Inove-se. Programa Inove-se. Primeiro, agradecer novamente por estar aqui e falar um pouquinho do programa Inove-se, que é um orgulho para mim. Eu entrei tem pouco mais de um ano nessa cadeira e eu costumava falar que era um sofá, porque era um assunto que eu não dominava muito bem, ainda tenho, acho que, uma jornada para aprender, mas estou muito feliz onde eu estou, pelos resultados que a gente tem respondido, né, pela alta direção nos apoiar completamente e pelo resultado que a gente está trazendo, né? Eu nem cheguei a comentar aqui, mas nesses 5 anos de Inove-se, nós já... trouxemos para a empresa em transformação digital mais de 80 milhões de dólares. Nossa, né? Então, para o final desse ano, a gente vai ultrapassar os 100. Isso mostra que a nossa forma de trabalho está bacana, o umbigo no balcão está sendo reverberado. Então, assim, se você quer conhecer o programa Inove-se, o meu e-mail é fabiola.murta@arcelormittal.com.br. Vai ser um prazer receber vocês, ou remotamente, ou lá no nosso lab, que fica na planta de Tubarão, na cidade da Serra, do Espírito Santo. Muito obrigada. Show de bola. E para quem ficou com nós até o final, um beijo. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau.